Durante o início do século XV a.C., o Antigo Egito começou a sua terceira e última Idade Dourada. Após o faraó Amoses I, fundador do novo império, expulsar os invasores Hyksos. A bisneta de Amoses, a faraó Hatshepsut, foi de grande importância para essa era de prosperidade, ao expandir rotas comerciais do império e construindo uma das maiores maravilhas arquitetônicas do Antigo Egito. Apesar de seu gênero, Hatshepsut conseguiu se tornar uma das faraós mais bem-sucedidas em toda a história do Antigo Egito. Hatshepsut, cujo nome significa acima de todas as damas nobres, nasceu em 1508 a.C., aos cuidados do faraó Tutemés e a rainha Amoses. Hatshepsut foi criado nas cortes reais do Egito junto de sua irmã e 2 irmãos, que morreram no início de suas vidas. Após a morte de seu pai, o meio-irmão de Hatshepsut, Tutemés II, herdou o trono, como um filho menos importante para o seu pai. Tutemés II precisava de uma rainha com 100% de sangue real para legitimizar sua reivindicação ao trono. Então, Hatshepsut, com a idade ideal para se candidatar, 12 anos de idade, se casou com seu meio-irmão de 15 e se tornou a rainha do Egito. Tutemés II e Hatshepsut tiveram apenas uma filha juntos, uma menina chamada Neferure. Com a esposa menor, ele mais tarde teve um menino chamado Tutemés III, que se tornou herdeiro do trono. Quando seu marido inesperadamente faleceu aos 31 anos de idade, em 1479 a.C., seu filho e herdeiro tinha apenas 3 anos de idade, tornando Hatshepsut rainha regente do menino faraó, até que ele tivesse uma idade suficiente para governar. Ser a irmã, filha, esposa e mãe de faraós deu a Hatshepsut uma reivindicação incrível e poderosa ao trono. Após 7 anos atuando como rainha regente, Hatshepsut decidiu alavancar sua posição, declarando-se faraó do Egito. Embora a força da sua linhagem fosse inquestionável, seu gênero era um problema crítico. Para legitimar a sua posição, Hatshepsut proclamou que ela era filha de Amon, o deus egípcio do ar, e segundo Hatshepsut, foi Amun que disse que era ela que era para governar o Egito. Ela explicou que Amun havia possuído o corpo de seu pai na noite da sua concepção e engravidou a sua mãe. Esta foi uma jogada extraordinária e arriscada, mas que acabou valendo a pena. Auxiliada pelo apoio dos oficiais da alta hierarquia, incluído um homem chamado Senemut, o supervisor das obras reais, que também é especulado como um amante secreto de Hatshepsut, o plano deu certo. Além de sua linhagem exemplar, direito divino e apoio da aristocracia, Hatshepsut procurou reforçar ainda mais a sua reivindicação ao trono através de propaganda, retratando-se como um corpo masculino e uma falsa barba na maioria das esculturas. Ainda que ela tivesse no mais alto nível de faraó, ainda era inconcebível para uma mulher liderar tropas em batalhas, como seu pai e marido tinha feito. Em vez disso, Hatshepsut decidiu usar o poder militar do império para explorar novas vias de comércio. Ela enviou suas tropas em expedição às terras de Punt, um reino lendário onde nenhum egípcio havia se aventurado por mais de 500 anos. A localização exata de Punt permanece um mistério, mas acredita-se que tenha sido localizado em algum lugar na costa sul do Mar Vermelho ou nas proximidades da África. O risco valeu a pena, pois ela teve um sucesso esmagador, trazendo grande riqueza e prosperidade para o império. O exército do Egito retornou com uma abundância de riquezas, incluindo ouro, marfim, incensos e mirra. Hatshepsut se tornou a primeira governanta da história a transplantar árvores de terra estrangeira. Isso foi feito usando cestos para proteger as raízes das árvores na viagem de volta para o Egito. Hatshepsut também é acreditada por ser a primeira pessoa na história registrada a moer incenso carbonizado e usar a resina como um delineador. Entre outros troféus,
Trazido de volta estavam animais exóticos como macacos, panteras e girafas. Essa expedição extremamente lucrativa fez maravilhas para a popularidade e a reputação da faraó. O grande aumento do comércio forneceu apoio financeiro para outra atividade inovadora de Hatshepsut, a arquitetura. Centenas de projetos de construção em grande escala foram encomendados por ela, por todo o Alto e Baixo Egito. Entre estes estavam grandes monumentos erigidos do Templo de Karnak, um local de construção popular para muitas gerações de faraós. Hatshepsut construiu enormes obeliscos gêmeos feitos de granito rosa na entrada do templo e os dedicou ao deus Amun. Um destes obeliscos ainda está de pé, permanecendo o mais alto obelisco sobrevivente do Egito, enquanto o outro já caiu e está quebrado em dois. Hatshepsut ordenou a construção de um obelisco ainda maior, mas o projeto foi abandonado após rachaduras começarem a se formar no granito. Ainda ligado à rocha em seu lado inferior, o obelisco inacabado, como é chamado, oferece um vislumbre rara técnica de trabalho em pedra egípcia, marcas de cinzel e linhas coloridas, visíveis ainda hoje. Uma joia incontestada de muitos projetos de Hatshepsut. Uma joia incontestada de muitos projetos de Hatshepsut é o templo mortuário, que ela havia construído em sua honra, conhecido como Santo dos Santos. Esculturas dentro do templo mortuário contam a história do nascimento divino da faraó e suas expedições lucrativas e exóticas na terra de Punt. O templo inspirou os faraós subsequentes a construírem seus próprios edifícios extravagantes de adoração, mas nenhum jamais se superou a grandeza das obras de Hatshepsut. Seu enteado, Tutemés III, mais tarde, ordenou a erradicação de Hatshepsut de todos os registros existentes. As razões pelas quais o seu legado foi ocultado ainda está em discussão. Alguns egiptólogos acreditam que foi por ressentimento pela faraó. Entretanto, não há provas sobre isso. Hatshepsut, afinal de contas, nomeou Tutemés III como chefe do exército do império durante o seu reinado, e ele não demonstrou nenhum intuito de derrubá-la em nenhum golpe militar. Além disso, apenas 20 anos depois de sua morte, que sua imagem começou a desaparecer de edifícios públicos. Alguns arqueólogos teorizam que seus sucessores estavam apenas tentando relegar seu papel como governanta do Egito. Postular a evidência de uma governanta feminina bem-sucedida poderia inspirar outras mulheres a tentarem governar, o que iria perturbar o sistema patriarcal que caracterizava por muitos e muitos anos um líder masculino dominante. O fato de ter existido uma faraó feminina também pode ser considerada como uma ofensa a Maat, a antiga deusa egípcia do equilíbrio cósmico, da ordem e da moralidade. Podemos considerar também uma tentativa de fortalecer a reivindicação do trono de seu neto, Amenófis II, já que ele não tinha nenhuma conexão com a linhagem real de Hatshepsut. De toda forma, as tentativas de apagar a sua memória da história acabaram não tendo grande sucesso. Egiptólogos teorizam que Hatshepsut acidentalmente se envenenou até a morte ao aplicar uma pomada carcinogênica regularmente em sua pele. Uma tomografia de sua múmia revelou que ela sofria de câncer nos ossos, e durante seus últimos anos de vida, Hatshepsut morreu em 1458 a.C., aos 50 anos de idade, após governar o Egito por mais de 20 anos. Hatshepsut foi a segunda faraó após seu pai a ser enterrada no Vale dos Reis, localizado na margem oeste do rio Nilo, perto da cidade de Tebas. O Vale dos Reis eventualmente acabaria por conter múmias de mais de 60 faraós do Novo Império, das dinastias do ano 18, 19 e 20 a.C. Através de uma linhagem impecável e uma estratégia brilhante, Hatshepsut obteve poder e sucesso. Apesar de seu gênero, ela se tornou uma das maiores faraós da história do Egito. Há quem defenda que Hatshepsut pode ter sido a mãe egípcia de Moisés.
o libertador de Israel. Há quem defenda que ela morreu na cidade de Tebas, sozinha, abandonada por tudo e por todos. Esta foi a história de Hatshepsut.